paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos falar hoje um pouquinho sobre traumas, processos e cura. Para isso nós vamos refletir lá no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 11 e 12, que diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aqui nós estamos falando o quê? Da repreensão de Deus, desse cuidado de Deus, porque Deus ele vai cuidar de você como um bom pai. Vamos imaginar aí que o seu filho precisa tomar uma vacina. Você sabe que aquilo é bom para ele. Ele com certeza não quer ir tomar a vacina porque dói aquela vacina. Mas você, como um bom pai, uma boa mãe, vai levá-lo porque sabe que aquilo faz bem. E aqui é a mesma coisa que o Senhor está falando. Muitas vezes eu vou colocar você em situações desagradáveis, mas isso é para o seu bem. Porém, ele sabe o tempo certo de fazer isso. E muitas vezes você está aí com um trauma que precisa ser resolvido, que precisa ir para a mesa de cirurgia. E você com certeza não quer, você está com medo, porque tem o processo da anestesia, tem o processo ali de abrir, do trauma, da recuperação, e isso gera medo, gera dor, gera angústia, precisa parar para recuperar. E assim é na nossa vida espiritual e na nossa vida física, humana. Muitas vezes o trauma que a gente tem na nossa vida precisa ir para algumas mesas de cirurgia para resolver essa dor. Eu passei por um processo assim como o Senhor. E ele disse: filha, existem traumas, existem coisas que são como uma grande colisão, um grande acidente. E aí deixa os meus filhos extremamente deformados. No primeiro momento, o papel dos médicos, né, que seria de Deus, o papel ali de Deus é curar. Então, naquele momento, eu só quero preservar a vida. Então, eu vou deixar, né, o nosso próprio cérebro, quando a gente cresce, você não lembra muita coisa da sua infância. Por quê? O nosso cérebro tem uma função protetiva. Ele vai bloquear algumas memórias para que você consiga sobreviver e tocar a sua vida adiante. Então, esse é o primeiro processo que Deus faz. Ele salva a tua vida. Muitas vezes com algum bloqueio de memória, fazendo você ignorar ali algumas coisas para tocar a sua vida. Porém, quando ele vê que a sua vida está preservada, você está forte novamente, ele vai dizer: ei, nesta colisão ficaram muitas cicatrizes e nós precisamos de uma cirurgia reparadora. E aí o Senhor vai te mostrar aquela cicatriz, vai começar a te incomodar aquilo ali. E ele fala: ei, precisamos voltar para a mesa de cirurgia. E aí, nesse momento que ele apresenta, ele traz novamente você para essa mesa de cirurgia. Aí você fala: bom, resolvi todos os meus traumas, está tudo bem. E aí ele fala: agora você já recuperou dessa cirurgia? Então eu vou te mostrar outra coisa para curar. E por que eu estou falando isso? Porque eu tive um grande trauma na minha vida, do qual eu tinha certeza que estava completamente resolvido. E não foi apenas uma cirurgia nesse trauma que eu fiz, não. Ao primeiro momento, o Senhor simplesmente bloqueou a minha memória e eu sobrevivi. Eu fui tocando ali. Depois, ele curou a minha alma e me trouxe algumas coisas dizendo: isso daqui você precisa curar com tal pessoa. Eu fui naquele momento e curei com aquela pessoa. Depois, passou mais um momento, curei com a outra pessoa e fiz terapia. Passei pelo processo com Deus, de confessar, de tudo. E achei que tudo estava completamente resolvido. E há pouco tempo atrás, o Senhor trouxe novamente uma dor que estava muito mais profunda, muito mais enraizada. A estética, digamos assim, como fosse daquele acidente, Deus já tinha recuperado por completo. Mas tinha ali algo oculto, como se fosse em um órgão, vamos imaginar um acidente. Toda a estética daquele trauma, né? Que foi ali o trauma psicológico que eu tive, como imaginando um acidente, toda a parte estética estava completamente curada. E eu tinha essa certeza. Mas aí o Senhor me levou novamente para a mesa de cirurgia e disse: filha, tem algo interno no teu coração que precisa ser curado. E ele trouxe à tona e eu precisei voltar para a mesa de cirurgia. Então, muitas vezes, você fica aí rebatendo com o Senhor, mas o Senhor vem hoje dizer para você que muitas vezes Ele faz isso porque você, se fosse para fazer todas as cirurgias de uma vez desse seu trauma psicológico, você morreria na mesa. E por este motivo, Ele te leva progressivamente
para a mesa de cirurgia da sua alma, para que você não morra, para que você tenha suporte para suportar aquela cirurgia e todo o processo de cura que ela vai levar. Então, se você sofreu aí um grande trauma, do qual você não sabe por que sua vida está bloqueada, saiba que o Senhor, Ele está querendo curar. Então, encare as cirurgias sem medo. Muitas vezes o filho, ele tem medo, né, de ir ali para a mesa de cirurgia, imaginando uma criança ali. Quando você fala de tudo aquilo, o médico vai abrir, vai ser assim, ele chora, ele não quer entrar em contato com aquilo. Mas você precisa levar ele. E assim o Senhor faz. Ele vai te colocar muitas vezes nessa mesa dessa cirurgia. Então só confia no Senhor, compreenda o processo, aceite ali toda a cura, o bálsamo, a recuperação necessária para que você se cure e esteja pronto para aceitar o processo do Senhor, tá bom? Então, saiba que Deus te ama e que nada que às vezes está acontecendo agora com você que parece ruim neste momento, não é para o seu mal, é para o seu bem. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe o que está fazendo, né? Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Então, só confia no Senhor. Pode estar doendo agora, mas essa dor é para que haja cura. Então só confie no processo. Deus não permitiu que fosse antes, porque você não suportaria esse processo da dor. Então agora Ele está fazendo com que você passe talvez por isso, mas é porque você é forte para suportar e Ele está com você. Você está com o médico dos médicos, aquele que levou sobre si as suas enfermidades, as suas dores. Então Ele está curando e a partir desse momento você vai estar 100% curada para viver o propósito do Senhor. O Senhor não vai te entregar nada que você não tenha a estrutura e o suporte. Então, se você está nesse processo da cirurgia do Senhor, só confie e entregue a Ele, porque com certeza você vai viver grandes coisas com o Senhor e isso servirá de testemunho da cura de Deus sobre a sua vida. Então, receba o bálsamo do Senhor, o refrigério do Senhor e saiba que Ele está cuidando de você e que nada que Ele faz é para o seu mal, mas muito pelo contrário, é para que você cresça forte e cada vez mais conquiste grandes coisas na vida, tá bom? Então só confia no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Deus abençoe a sua vida.